Oi, galera, eu sou a Laura. E eu sou a Beatriz. Estamos aqui para mais um episódio do Pod Grau. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cyberbullying. E estamos aqui com o nosso convidado, Gabriel, doutor Gabriel, né? Tudo bem? Bom, primeiro, agradecer vocês por estarem me recebendo aqui hoje, Pod Grau, Colégio Integral, o diretor do colégio, Pedro, meu amigo, e agradecê-los por me convidarem, Eu não sou da cidade de Itajaí, então para mim é muito gratificante estar conversando, em uma instituição tão importante para a cidade e conversando com vocês, Primeiro ano do colégio, já faz tanto tempo que eu saí do primeiro ano, então essa conversa vai ser muito legal e eu estou bem disposto aqui a gente trocar essa ideia. Então, o cyberbullying, com o avanço das redes sociais, e ele tá muito frequente na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas tem muita gente ainda que não sabe a diferença entre o cyberbullying e o bullying. Tu poderia explicar um pouquinho pra gente sobre a pena também, se é diferente? Sim. Bom, o bullying é um tema já que a gente conversa há bastante tempo sobre ele, Eu vou até ser bem sincero, na minha época não tinha, ainda não se falava de bullying, Era outros nomes que se davam, mas não tinha bullying quando eu estava na escola e eu saí da escola em 2009, foi por aí, e não se falava sobre bullying. Então é um tema que eu já comecei a entender ele como um técnico jurídico, E o bullying, ele vai diferenciar do cyberbullying, especialmente porque ele é presencial. Basicamente é isso, presencial. O que é o bullying, então, A gente tem que, reiteradamente, várias vezes, por meio de violências, pode ser física, bater, psicológica, violência psicológica, ofensa, humilhação, gerar esse sofrimento físico a outra pessoa com o objetivo de excluir ela, com o objetivo de ridicularizar, de humilhar. E o cyberbullying, então, ele é esse mesmo aspecto, essa mesma situação, só que na internet. Redes sociais, computador, joguinhos, é a mesma coisa, porém não tem a violência física, Obviamente é só a violência psicológica. Então, hoje ele é até tratado de forma mais grave do que o próprio bullying em razão das consequências, A gente está hoje aqui na internet fazendo esse podcast, Ele vai ficar registrado, ele vai ficar para que todas as pessoas vejam. Se eu fizer bullying com vocês agora, ele vai se caracterizar no cyberbullying, E vai ficar ali se perpetuando e vocês vão ser ridicularizadas Pro talvez resto da vida. pro resto da vida. Daqui a 200 anos, se tiver internet, ainda vão estar sendo ridicularizadas ou sendo, sofrendo com aquilo. Então, essa é a diferença principal, O impacto que o cyberbullying causa, o tanto que ele pode alcançar. Ele pode alcançar outros países, As pessoas podem rir daquilo, rir de vocês em outros países, Viram lá, caiu, filmou e caiu, Vamos ridicularizar aqui no grupo, no Instagram da sala, um Instagram público. Chegou isso na Europa, na China, nos Estados Unidos, na China só foi o TikTok, e aí vocês vão estar sendo ridicularizados por pessoas de outros países. Sim. Você sabe mais ou menos por que as pessoas preferem humilhar, por atrás das redes sociais do que, falar na cara? Pois então, na minha época não tinha o bullying, mas já existia o cyberbullying. Inclusive, várias pessoas sofriam disso. E quando vocês me chamaram aqui para pensar, eu comecei a tentar lembrar um pouco daquilo que eu vivenciei enquanto adolescente. E eu comecei a perceber que o porquê que é mais fácil, E agora, até sendo juiz, eu comecei a entender que não é bem assim, hoje. Na época era, Mas hoje, primeiro de tudo, no meu modo de ver, não falando nem como juiz agora, falando como uma pessoa mesmo, É muito mais fácil ofender e humilhar alguém se ela não tá me vendo. Sim. É mais fácil, Vocês concordam, A pessoa chora na minha frente, eu vou ficar comovido. A pessoa, tu vê que ela tá desconfortável. Talvez eu pare, talvez eu não faça. Só que na internet tem outros aspectos, que aí são já do aspecto psicológico e jurídico, Primeiro de tudo, eu compartilho uma imagem, uma vez, um ato. Em tese, não configuraria bullying, porque tem que ser vários atos, Mas eu compartilho um ato, uma foto, para ridicularizar alguém.
E vem um monte de gente, começa a comentar, curtir, compartilhar. Já virou sistemático, já tem mais vezes acontecendo. Sim. Comportamento, então, dos haters, que a gente chama, né? É. Tá lá, alguém postou, não fui eu. Eu vou ser ofensivo aqui porque tá todo mundo sendo. A gente Sim. nem quer ser ofensivo. Outro aspecto é o tal do anonimato, né? Eu ia falar isso. Sim. Com o avanço das redes sociais, né? Muita gente cria fake, faz um perfil no nome de outra pessoa e aí acaba ofendendo, né? As pessoas pra não ser pego. Pois é, então, isso, na verdade, hoje não existe mais, né? É um falso Sim. anonimato. É importante que a gente eduque para todos entenderem que não existe mais anonimato. Hoje, qualquer atividade na internet, ela é rastreável. Agora falando como juiz, né? Crime, bullying, cyberbullying, tráfico de drogas, qualquer tipo de crime que for praticado pela internet, ofensa, é rastreável. E é bem rastreável, eu garanto para vocês que é possível chegar até mesmo se a pessoa utilizou um provedor da Holanda. Não importa a tecnologia que se Sim. tente utilizar, hoje em dia é rastreável. Então não existe mais anonimato, mas existe a falsa imaginação de que Sim. existe o anonimato. Até na minha época, vocês sabem o que é Orkut? Sei. Sei. Já ouviu falar de Orkut? Pois é. Na minha época, não existe mais. Né? Na minha época se fazia muito fake no Orkut para humilhar professor, especialmente. O professor que a gente... Porque o que acontece? Vocês hoje vivem numa realidade onde a internet já é entendida como uma terra de leis. Sim. Ainda que muita gente não entenda dessa forma. Mas quando a gente vê gente xingando na internet, não pode ver sempre adulto. Né? Normalmente, né? Ou criança demais que não tem compreensão. Mas os adolescentes, eles estão um pouco mais sensíveis a entender que é uma terra de leis. Na minha época não era, né? Ninguém sabia lidar com a internet. Então se faziam vários fakes no Orkut, né? Para xingar professores, humilhar professores. Eu quis tentar lembrar o nome de um, mas eu acho que é até ruim porque eu não quero dar ideia. Mas fizeram um tratando a nossa professora como uma demônia, né? E, obviamente, ela foi atrás dos Sim. direitos Responsável. dela. Na época, rastreou quem fez. Entrou com um pedido de indenização, né? Quem vai responder são os pais, Sim. né? A escola sofreu, a gente pode até conversar mais sobre isso, né? Sobre a responsabilidade de cada um. Então, e eles achavam que não ia acontecer nada. Então, em 2008, aconteceu. Sim. E hoje em dia, no Instagram, existem muitos perfis anônimos de Itajaí, de escola, espalhando, né, fofoca sobre as pessoas. Isso pode ser considerado cyberbullying? Pode. Aí tem, aqui. Tem, muito, muito. Mas para escolas, assim, Tem. de No integral não tem, alunos... mas tem muitas escolas. Principalmente, tipo, pra cidade. Por exemplo, tem Anônimo Navegantes, que bota fotos de briga, pessoas falam mal de amigos. É sempre... Esses Instagrams com certeza podem não só, provavelmente Sim. configuram cyberbullying, né? O que é importante a gente entender. Existe uma figura criminal, crime, cyberbullying, Sim. isso existe. Provavelmente vocês devem ver publicações o tempo todo que configuram o crime cyberbullying. Sim. Né? Só porque isso não vira um crime, de fato, as pessoas não têm nenhum conhecimento de que isso é um crime, de como configurar, né, um cyberbullying. Então, vamos supor, aquele exemplo, né? Eu publiquei um vídeo de uma briga, né? Publiquei, e na legenda do Instagram eu ridicularizo a pessoa que apanhou, por exemplo. Sim. Né? E aí começa nos comentários todo mundo a rir, ridicularizar. Sabe aqueles comentários com milhares de curtidas Sim. no topo? Né? Sempre são os mais engraçados. Mas normalmente é para humilhar alguém, né? Sim. Nesse contexto. E isso, todo mundo que tá ali tá praticando, inclusive quem tá curtindo Sim. os comentários, né? Tá praticando cyberbullying. Sim. Né? Em que medida que isso faz sentido a gente levar para criminalizar? Né? Isso é pouca relevância. Sim. Né? Você deixa de lado, tem crimes mais importantes, mas é cyberbullying. Sobre a essência moral e ética da situação, é cyberbullying. Sobre, eu vou usar o exemplo que você falou de postar vídeo de briga, por exemplo. Se eu não colocar legenda nenhuma, mesmo assim postar, é considerado cyberbullying por usar minha imagem, tipo, me ridicularizando? Vamos lá, difícil, pergunta boa, difícil. Vamos lá. Se, por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão me responder. E aí eu quero saber se vocês acham que configuram cyberbullying ou não. Se, por exemplo, eu e a Beatriz,
a gente tá aqui dentro da internet, discutindo sobre algum tema, nos comentários, né? Eu ia falar Facebook, mas acho que vocês nem usam Facebook, né? No Instagram mesmo, no Twitter, né? Que é X agora também, não é mais Twitter, né? A gente tá discutindo e brigando um com o outro. Né? E eu, né, dizendo que as suas ideias estão erradas, você confrontando. É cyberbullying ou não? Eu acho que Não. não. Não é cyberbullying, é uma discussão, né? Eu, nesse mesmo contexto, te ridicularizo, né? Tu é minha amiga, te ridicularizei, né? Falei mal de alguma Sim. coisa que tu faz. E tu vem e me ridiculariza também, e a gente sai rindo, a gente é amigo, né? É cyberbullying ou não é? Eu acho que sim, mas eu acho que pra quem tá de fora da conversa. Mas quem é que tem que se ofender e sentir que tá sofrendo? Acho que é É, a pessoa atacada, né? Então não é um cyberbullying também. Agora, eu postei um vídeo. Aí vem o problema da internet. Eu postei um vídeo, não botei legenda nenhuma, só expus a imagem de alguém. Aí que vai aqui tratar sobre problema de imagem, aí isso sim. cai no direito civil, né, que não é crime. Tem que pagar por ter usado a imagem de alguém. Mas não vamos esquecer isso, né, esses aspectos jurídicos, né, muito profundos. Né? Vamos pensar que eu só publiquei a foto. Não é nada, né? Bom, isoladamente assim não é Sim. cyberbullying. Mas eu joguei na internet que é terra de ninguém. O que eles vão fazer com essa imagem, eu não sei. Né? Pode ser que comece comentários ridicularizando e compartilhamentos, e aí tu transforma um simples vídeo ou uma simples foto, né? Às vezes uma foto de alguém que está mal vestida, num cyberbullying. Então, a internet, ela amplifica, ela torna tudo muito mais potencialmente lesivo, agressivo, né? Danoso. Então, pode ser que sim. E você já falou, né, que mesmo num fake você pode ser rastreado, mas você acha que com o pessoal achando que está escondido, ele aumenta o cyber, ele, né, com o avanço das redes sociais, você acha que pode aumentar os Sim, casos? sim, sem dúvida. É, na verdade, uma faca de dois gumes, né? Essa expressão ainda é usada hoje? Não. Não. Então tá. Então, dois lados da mesma moeda. Você sabe o que é moeda? Nossa, Sim. eu não vejo uma moeda há muito tempo, né? Então, ah, né, dá para pensar que ela é ruim e boa, o anonimato. Porque, primeiro, o anonimato, ele gera essa falsa Sim. sensação de anonimato, né? De eu posso fazer tudo e não vou ser descoberto. Isso é mentira. Hoje em dia vai se descobrir tudo. Se rastreia absolutamente tudo na internet. Na surf web, na dark web. Na surf web é a internet normal, né? Na dark web, na deep web, daí é outra situação. Mas na surf web, né, que é aquilo que a gente realmente, onde estão as redes sociais, se rastreia. A pessoa se sente mais à vontade, né, a fazer tudo, ela se distancia do problema, né? Ninguém sabe que sou eu. Mas o anonimato, por outro lado, ele pode auxiliar. Ele é uma boa vertente se eu quiser fazer uma denúncia sobre algo anonimamente na internet. É possível. Né? Começar a fazer denúncias sobre situações de cyberbullying, de ofensas, de crimes mesmo que a gente está vendo na internet. Então tem um lado que dá para pensar no anonimato como ainda positivo. Só que assim, vocês acham que dá para acabar com o anonimato na internet? É possível? Não. Talvez diminuir, né, com um regulamento mais. Como que seria a palavra? Com um Uma lei uma tente. lei que fosse seguida, né? Porque já tem Mas uns vamos supor, eu leis. faço uma lei bem rígida e mando o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, né, cumprir. Eles Sim. estão cumprindo as leis hoje em dia? Não. É difícil, isso é muito difícil. Se tenta, né? O Brasil tenta fazer com que essas grandes redes sociais elas cumpram as determinações, mas muitas vezes eles vão se tornar resistentes, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje talvez seja um dos caminhos, né? Educar, conversar, debater, fazer com que as pessoas entendam que não tem um anonimato, não existe. Se Sim. fizer qualquer coisa e o ofendido for atrás dos seus direitos, ele vai descobrir quem foi e vai responsabilizar todo mundo. Então, a gente estava conversando antes aqui, né? A Sim. gente quer ser médica, quer ser, né, fazer direito. Né? Se eu sou um estudante e eu quero ser juiz e eu pratico um cyberbullying, uma ofensa, um crime na internet, descobrem que fui eu.
Vocês acham que lá no futuro isso não vai ser e vai se voltar contra mim? Com certeza. Eu talvez nem me tornasse juiz se eu tivesse feito e aí Sim. isso sido descoberto. Isso é muito ruim, né? E normalmente o adolescente, ele não pensa nas consequências. Eu sei porque eu fui adolescente, Sim. né? Na época eu não pensava muito nas minhas consequências, né? Hoje eu reflito muito mais, né? Obviamente. Mas é isso. Então, esse anonimato, no fim das contas, ou essa rigidez da lei, ela pode ter um efeito. Até deve, né, ser feito leis mais rígidas para isso. Mas, no fim das contas, o que tem que ser feito mesmo é educar, debater Sim. e conversar. A gente queria agradecer ao nosso patrocinador, Pedrone Pneus, por estar nos apoiando. Muito obrigada. E voltando ainda ao assunto, né? Você acha que a internet, as redes sociais poderiam criar leis mais eficazes sobre terminar com esse anonimato, denunciar os perfis que fazem esse tipo de ameaças, de críticas, de cyberbullying mesmo, né? Você acha? Vamos ver se vocês sabem como é que faz para hoje. Eu vi um cyberbullying, o que eu tenho que Sim, fazer? Não sabe como é que tem que ser feito, Laura? eu não faço ideia. Não faz ideia, né? E eu não tô falando nem juridicamente, Sim. na internet, O sabe que ou não? passaria na minha cabeça é ou denunciar o comentário ou tirar print, né? Mas não sei. Nas redes sociais, algumas redes, tem como você apertar no comentário e denunciar ele. Às vezes tem a opção cyberbullying, por exemplo. Mas sempre que a gente vê, a gente não tem costume de denunciar, querendo ou não. Sim, A gente deixa passar. Às vezes comentar, ai, que comentário besta, coisa assim. Mas nada que Bobear até curte avance. sem querer, né? É, É, eu entendo que hoje o sistema ele existe, mas ele não funciona. sim, Não funciona, né? Óbvio. Eu denuncio mesmo. No meu WhatsApp chega um monte de porcaria, né? Gente me oferecendo sim, coisa, golpe. No Instagram eu vejo, às vezes eu tomo também, né? O cuidado de tentar denunciar algo que eu vejo, mas é muito raro. sim, Então, por quê? A gente não vê a efetividade disso, né? A gente não vê o retorno disso, né? Então, se fosse para criar hoje, realmente não vamos pensar, não, educar só não está dando, a gente precisa dar uma resposta, sim, vamos criar lei, né? É exigir dessas redes sociais, de todas as redes sociais, mecanismos, né, no próprio aplicativo, sim, mais eficazes para uma resposta mais rápida, porque vocês vão concordar comigo. Às vezes a gente entender que algo deu certo é porque deu certo rápido. Se algo vai dar certo daqui a 2 anos, não adianta. eu não sei, eu tenho a sensação, é a mesma coisa do Poder Judiciário, né? É, Se eu demorar muito para condenar alguém, ou para eu entregar o direito que você quer, né? É a mesma coisa que não ter o direito. Então, essas redes sociais têm que criar mecanismos, e a gente pode fazer isso por meio de lei, sem dúvida. Tem que ser revisitado o tal do marco legal da internet, né? Hoje a gente fala que a internet não tem lei, né? Não tem lei por sim, causa desse marco legal da internet, né? Hoje existem leis que regulamentam a internet, mas ele já ficou velho. Infelizmente a internet ela muda o tempo todo. Então, fazer com que a resposta seja mais rápida e mais eficaz, especialmente com menores de idade. Né? A gente até não tratou sim, sobre esse tema ainda, mas fotos íntimas, isso acontece muito e eu vejo no Poder Judiciário, né? Publicação e compartilhamento de fotos íntimas. Isso começa a gerar, né, o crime por si só, ou ato sim, infracional. A gente pode até tratar um pouco sobre essa diferença depois, né? O adolescente, o adulto, o que ele pode ou não pode ser sim, responsabilizado. Mas tem aqui, né, já o problema. E depois o cyberbullying que isso pode gerar. E a gente denuncia um menor, né, às vezes em situação íntima, e o Facebook, o Instagram, não fazem nada. Fica lá, a sim, imagem exposta. Tem que entrar onde? No Poder Judiciário. Chega em mim, eu tenho que determinar para que a Meta, para que o TikTok retire. Até isso acontecer, já foi. sim. E eu tinha uma amiga minha que essa semana aconteceu, inclusive. A gente tava conversando e aí um perfil pediu pra me seguir. Aí eu fui ver, era ela. Era um PVD dela. Daí, PVD. é um perfil privado. Ah,
É tipo assim, só pros amigos, entendeu? Tá. Aí Eu ela. tenho PVD, então, não Tu tem? sabia. Ó. Aí ela começou a me seguir. Só que ela já tem um monte de conta. Aí eu mandei mensagem pra ela falando: amiga, outra conta? Pra que tanto? E daí ela falou: essa conta não é minha. E tipo assim, tava o arroba dela falando: ai, minha conta secundária, a principal é essa. E ela falou: não é minha. E aí, tipo assim. Eu denunciei, ela denunciou, a gente pediu pros outros amigos nossos denunciar. E a conta tá lá até hoje. E Pois é. nada foi feito. Ela pode tentar, se ela se sentir ofendida, se esse Instagram Sim. estiver praticando algum tipo de crime contra Sim. ela, contra a imagem dela, ela pode, se o sistema não funcionar, entrar no Poder Judiciário, né, por Sim. meio dos pais dela, claro, né, para tentar se ver livre dessa situação, porque, como eu falei, vai ser rastreado quem fez. Sim. Então, ela consegue buscar isso. Sobre os memes, quando, tipo, surge um vídeo, daí várias pessoas pegam, ou uma pessoa em só mesmo, pega, faz um meme. Daí eu me senti ofendida e vou botar na justiça. Eu vou denunciar quem fez o vídeo e postou em si, ou quem fez o meme? Boa pergunta. Vamos lá, se sentiu ofendido. Independente se caracterizou cyberbullying ou não, né? Já é um crime, Sim, né? sim. Se sentiu ofendido. Então, nesse caso, a gente vai tentar responsabilizar todas as pessoas. Seja criminalmente, seja civilmente, seja para aplicar uma pena, seja para buscar um dinheiro, né? Pela indenização por ter utilizado a tua imagem de forma indevida, te humilhado, né? Então, nesse caso, quem publicou foi aquilo que a gente conversou antes, né? Trouxe para o mundo a possibilidade daquilo ser utilizado contra a pessoa que está ali. Sim. Ela assumiu esse risco, né? Ela nem teria o direito de fazer isso, juridicamente falando, de publicar uma imagem sem tua autorização. A outra transformou aquilo num meme, né? E as pessoas comentaram e compartilharam. Em tese, está todo mundo aqui, de uma certa maneira, sendo responsabilizado. Alguns mais, outros menos, claro. E aqui no Brasil, chega em você muitos casos, assim, de cyberbullying? Então, não. Não? Não chega, pouco se chega no Poder Judiciário. Cyberbullying é um crime recente. Tanto o Sim. bullying como o cyberbullying, eles são crimes. Existe uma lei, assim? Existe uma lei, o Código Penal, ele foi modificado em 2024 para incluir estes dois crimes. Faz bastante, muito Pouquíssimo. pouco tempo, né? Foi ano passado. Sim. Então, importante mudança, porque reconhece Sim. como crime algo que a gente sabe que é ruim. Né? Então é importante. Só que dificilmente isso vai chegar no Poder Judiciário para um juiz condenar alguém. Primeiro porque as escolas elas tendem a tentar resolver esse problema internamente. O que é salutar. É bom. Né? Tentar resolver mesmo. Porque, assim, juiz, aplicar uma pena por si só, né, às vezes não resolve o problema. Sim. Né? Aqui a gente está falando de escola, mas pode ser no ambiente de trabalho. São vários os locais em que podem acontecer bullying ou cyberbullying. Então, dificilmente isso vai chegar no Poder Judiciário, porque ou isso é resolvido na escola, ou isso vai ser resolvido pelos órgãos de proteção da infância e da juventude, ou seja, Sim. conselho tutelar. Né? Normalmente isso já fica lá mesmo resolvido. E sobre a diferença, né, que você falou pra gente falar, de um crime cometido por um menor de idade e de um maior. Como que acontece? Um menor pode ser FEBEM, né? Não. E o FEBEM é FEBEM, dos é. anos 90, então eu Ops. adorei. Não era nem nascida ainda. Ops. Então, como é que funciona? Adolescente não pratica crime. Primeiro Sim. de tudo. Ou melhor, não exatamente como a gente pensa. Ele pratica o que se chama de um fato análogo ao crime. Isso é bem técnico, mas Sim. o nome é ato infracional. Ou seja, a partir dos 12 anos de idade até ele completar 18 anos, ele pratica o tal do ato infracional. O que seria ato infracional? Tudo aquilo que é crime para o adulto também é um ato infracional para o adolescente. Mas a consequência é diferente, né? Sim. O adulto ele vai preso. O adolescente, a gente tem que pensar o quê? Ele é um sujeito em desenvolvimento. Ou seja, ele ainda não é uma pessoa formada, então ele toma algumas decisões equivocadas e a gente precisa corrigir ele, né? Pedagogicamente falando, para que no futuro ele não venha a ser um criminoso. Sim. Então a gente precisa aplicar medidas que o auxiliem, né, nesse momento para que ele se corrija. Basicamente é isso, né? Pedagogicamente, são medidas socioeducativas. Mas elas podem ser bem graves, né? Pode ser uma advertência, chegar, Bia, não faça mais isso. E existe
medida socioeducativa, o juiz falar para não fazer mais. E funciona? Não. Ah, Não funciona, né? Mas eu posso pedir para reparar o dano, ou seja, vamos supor que vocês saíram à noite aqui e picharam ali um monumento público, a igreja, né? Determinar que vocês vocês mesmos vão lá, reparem ou paguem para que alguém faça. Prestação de serviço à comunidade seria uma medida também, né? Ir para uma escola trabalhar, e claro, vocês vão limpar chão, né? O adulto limpa chão, né? Vocês vão fazer a trabalhar dentro de uma biblioteca. A gente vai pensar numa forma legal para que nesse momento vocês consigam absorver algo de importante ali diante do fato que vocês praticaram. Mas existem outras medidas até chegar na tal da internação. Vocês podem ficar até 3 anos internados. Depende da gravidade, né, daquilo que foi praticado. Um cyberbullying não vai gerar, né, uma internação, dificilmente. A não ser que seja muito reiterado a pessoa, ela faça isso o tempo todo com diversas pessoas. Começa a ficar muito grave a situação, mas vocês podem ser internados. E se eu fizer 18 anos eu sou desinternado, né, fico livre? Não. Até os 21 anos dá para continuar sendo internado. Ficar internado, né, desde que o fato tenha acontecido, ou seja, esse crime, ato infracional, tenha sido praticado antes dos 17. Virou para 18, praticou de novo, é crime, vai preso, aí as coisas começam a ficar mais complexas, mais difíceis. Sim. Então, sobre onde começa, tipo, a brincadeirinha a virar cyberbullying? É uma dúvida muito recorrente entre os jovens. Pois é, isso é bem difícil, porque eu também já fui jovem, né? Na verdade, sou jovem ainda, né? Pelo menos a Laura disse que eu não era muito velho, então... eu perto de você sou velho, né? Mas o que acontece? O que a gente deve pensar, né? Sob o ponto de vista jurídico, mas também sob o ponto de vista moral. A partir do momento, né, e aqui a gente entra sobre questões de limites, de direitos, né? Quem quiser fazer direito vai ter que compreender esse conceito, né? O meu direito, ele vai, a minha liberdade, ela vai, o meu direito, ele vai, até o momento em que ele atinge o direito e a liberdade do outro. Esse é o princípio básico, né, do que a gente tem que compreender sobre o mundo jurídico e o mundo social, né? Aquele que a gente vive. A partir daí, então, a gente tem que estabelecer limites daquilo que pode ou não pode ser feito, né? Nada pela liberdade de expressão é possível no momento em que eu ofendo o outro, que eu atinjo o direito do outro. Então, é só uma brincadeirinha, mas a pessoa se sentiu ofendida, já é um momento de caracterização de um bullying ou de cyberbullying. Nós não xingamos, a gente nem fez nada, mas excluiu a pessoa deliberadamente, ou seja, tirou ela do grupo, começou a fazer com que ela não participe de nada reiteradamente, eu já estou, né, praticando um crime de cyberbullying ou de bullying. A partir do momento em que a pessoa ela pede para parar e ninguém para, a brincadeirinha ela já não é mais brincadeira. E se for sistemático contra a mesma pessoa, com violência psicológica, cyberbullying, violência psicológica, a gente está aqui já falando de cyberbullying. A gente já ultrapassou o limite, o direito de brincar. Porque eu tenho o direito de brincar, de falar alguma coisa de alguém. Mas se ela se sentiu ofendida na primeira vez, pronto. Eu paro. Não pratiquei cyberbullying, entenderam? Não pratiquei cyberbullying, parei. Né? Agora, ela pediu para parar, eu continuei. E agora eu faço mais pessoas se envolverem. E eu progrido, jogo na internet. E isso se potencializa, né? Aí a gravidade ela fica bem, bem alta. Então, galera, agora a gente vai fazer o bate-volta do Podgrau e o nosso convidado vai ter que responder perguntas em 15 segundos. Roda a vinheta! Voltando aqui, galera, a primeira pergunta é: cyberbullying em uma palavra? Violência. A segunda é: justiça em uma palavra? Difícil, velho. Colocar a justiça como um sentimento. Agora, a terceira pergunta é um erro comum das pessoas. Falso anonimato. Esse é um nome. Tá até no tema, né? Foram duas Pergunta palavras. número 4. O que falta nas conversas online? Gentileza. Algo que os jovens deveriam ouvir. Pó de grau. Palavra que define empatia.
Essa eu vou romper os 15 segundos, provavelmente, porque uma outra palavra para definir empatia é compaixão. Nossa, foi quase. Foi quase. Deu certo. Uma palavra que te representa. Representa um entusiasta. O que nunca deve ser tolerado. Cyberbullying. O que toda decisão deve ter. Eu vou ter que utilizar uma palavra que já foi dita aqui, mas é empatia, sem dúvida. Uma decisão judicial, pelo menos sim. Uma palavra que descreve a internet. Uma palavra. Cuidado. Muito cuidado. Arrasou. Seguir. Arrasou. Perfeito. Então, voltando aí Para as às perguntas. Uma pergunta é: como que a gente distingue assédio na internet pro cyberbullying? O cyberbullying, ele sempre vai ter essa dimensão maior, ou seja, ele vai ter aquele aspecto de tentar humilhar alguém por meio de uma violência, e essa humilhação ela tem que ser reiterada, certo? Um assédio, que ele pode ser moral, pode ser sexual, ele vai ter não essa vontade e esse direcionamento exclusivamente de tornar a pessoa humilhada. Sim. Não necessariamente, não tem essa finalidade, pelo menos, e não precisa ser também algo que ganha grandes proporções, né? Muitas vezes pode ser no privado, por exemplo, Sim. né? Ao contrário de um cyberbullying que necessariamente, ainda que fosse no privado, teria que ser num grupo, né? Não tem como praticar um cyberbullying com 2 pessoas tão somente, ao menos tecnicamente, não consigo pensar em nada nesse sentido. Agora, eu assediar alguém moral, né, ou sexualmente, direcionado a uma pessoa, não tem uma intenção unicamente de uma violência, de humilhá-la, né? Se for sexual, tem como finalidade obter uma vantagem sexual. Se for moral, eu tenho, né, como às vezes eu não tenho nem um objetivo, né? Eu faço por fazer, né, aquele assédio contra a pessoa, né? Incomodar, reiteradamente aquela pessoa. Mas se eu acabar não tornando aquilo como uma forma de exposição, de humilhação, vai ter essa pequena diferença. Na prática, talvez seja até difícil de a gente mensurar, teria que pensar em exemplos práticos mesmo, né, do dia a dia, né, tratando de internet, né, mas tratando da vida, né, nossa mesmo, né, seria mais fácil de ver, né, seria um pouquinho mais simples. E agora para a vítima de cyberbullying, a vítima de qualquer crime que seja, como que ela pode prosseguir para ser protegida, né? Para que não ocorra novamente. Pois é, esse é o maior problema, por isso que a gente estava conversando antes, né, não chega no poder judiciário, Sim. porque a vítima, ou de duas uma, ou se isso já se resolveu na escola, mesmo tendo sido um Sim. crime, ou, né, vamos tratar sobre cyberbullying de forma geral, porque a gente está falando de escola, mas pode acontecer em qualquer contexto. A pessoa simplesmente se sente tão mal e não vai buscar, né, não quer se expor mais. Sim. Primeiro de tudo, então, é conhecimento. Entender que é um crime e entender que deve e pode ir atrás para responsabilizar, fazer com que aquela pessoa pague por aquilo que ela está fazendo. Como fazê-lo, né? Primeiro de tudo, dá pra gente começar com passo a passo, né? Denuncia na internet, denuncia o conteúdo da plataforma. Tira print, né, daquilo tudo que aconteceu. Né? Hoje tem uma discussão bem jurídica sobre se o print ele é suficiente ou ele não é, certo? Então, isso é importante que vocês entendam. Pode ser que um print no futuro, eu como juiz, olhe, tá, mas e se esse print, vocês bem vão concordar comigo, né? Eu posso pedir hoje pro ChatGPT forjar um print para mim, né? Então, até o print hoje em dia tá um pouco Até complicado. uma foto. Meu, eu tô virando, parece que eu sou minha avó, tá? Porque minha avó acreditava em tudo que ela vê na internet. Agora até eu tô ficando em dúvida com os negócios que eu vejo. Eu fico, será que é verdade? Vocês viram a Maísa Maiô? Não viram? Não vi. É uma apresentadora falsa que apresenta um programa falso na internet de maiô.
Mentira! É sensacional, vejam. É muito bom. É muito bom mesmo. Então, eu olhei dos primeiros segundos daquilo e eu, meu Deus, que programa maluco, né? Qual é o canal de televisão? Aí, na hora que começou a ficar muito bizarro, é inteligência artificial, né? Tá muito perigoso. Tá muito. Tá muito real. Eu fico chocada. Então, talvez até o print hoje em dia, ele também, né? Sim. Mas existem hoje, e aqui eu não posso me aprofundar porque é muito técnico, e aí por isso que os próximos passos têm que ser seguidos, né? Você vai chegar e comunicar os responsáveis, seus pais, Sim. né? E os teus pais, eles vão vir e ter que tomar as medidas. Então, agora eu falo com os pais, né? O que eles devem fazer? Primeiro, boletim de ocorrência. Vai numa delegacia, e aqui em Itajaí, por exemplo, mas em diversos outros locais, existem delegacias especializadas para a proteção da infância, mas se você for adulto, então também vai numa delegacia normal, registra o boletim de ocorrência. Procura um advogado, para que a gente, para que, né, vamos supor, o conteúdo ele não foi ali retirado, né, eu denunciei e não adiantou nada. Sim. O advogado ele vai ajuizar uma ação e vai solicitar ao juiz, e ele vai rastrear a forma como retirar aquele conteúdo de circulação. E aqui tem aquele problema, né? Ele já pode ter se perpetuado, a Sim. depender do nível da brincadeira, né, da brincadeira. O juiz também, nesse mesmo momento, pode atender os pedidos do advogado e descobrir o falso anonimato, lembra? Sim. Né? Ele vai Sim. descobrir quem é que fez. Descobrindo, o advogado vai entrar com uma outra ação agora para responsabilizar, para tentar fazer com que os pais, se for um caso de um adolescente, paguem uma indenização por danos morais, se chama, Sim. né? Vai pagar um valor, né, por ter ofendido, humilhado aquela pessoa. E no crime ou no ato infracional, se for um adolescente, também tem como responsabilizar. Mas daí quem vai conduzir isso é o delegado. O delegado, Ministério Público, até chegar no juiz. Se for um adulto que fez, ele vai responder pelo crime. Se for um adolescente, ele vai responder por um ato infracional. Então é possível, sim, até mesmo uma internação, ficar preso, né, por ter praticado cyberbullying ou outros crimes virtuais. Isso é muito possível. Então, qual é a grande virada de chave? Fazer essa informação chegar. Conselho tutelar é um bom caminho. Escola é um bom caminho. Mas, sem dúvida, os pais também é um bom caminho. Mas, se os pais se omitirem, eles também podem ser responsabilizados, inclusive criminalmente, por cyberbullying. Eu sei, não faço nada e fico vendo meu filho fazer. Pode responder por crime. Sim. A escola pode também ser responsabilizada. O crime é mais difícil, mas vamos supor, vocês denunciam a ocorrência de um cyberbullying, que por mais que não tenha acontecido na escola, o ambiente ali é da turma, um grupo da sala, ou seja, a escola está envolvida, indireta ou diretamente com aquilo. A gente denuncia, ó, tá acontecendo isso. A escola se omite, não faz nada, deixa daquele jeito mesmo. E isso continua acontecendo com a escola, de certa forma, envolvida. Sim. A escola pode ser colocada ali na ação junto, para ter que pagar essa indenização por danos morais. É possível isso também. Então, a vítima, ela tem muitos meios de buscar. A gente sabe que pagar alguma coisa não é suficiente. A pessoa ser presa não é suficiente, esse conteúdo, mas são os mecanismos que tem hoje a vítima para ir atrás dos seus direitos. Então, tem bastante coisa. A escola, sobre o que você tá falando, sobre criar Instagram, que nem a gente tinha falado. Se alguém criar da escola, a escola é responsável ou é o aluno do pai que, tipo... Não, o pai do aluno Tá fazendo... que foi difamado pelo processo. A princípio, a escola ela não vai ter responsabilidade. Vai ser o adolescente, se for um adolescente que fez, e por via de sempre, os pais vão ser responsáveis também. Sabendo ou não sabendo. Sabendo ou não sabendo o que o filho fez, hoje, né, não tem como eu pedir para um adolescente pagar um valor. Né? São os pais que pagam, como regra, tá? Como regra. Né? Não tem como eu pedir. Então, os pais seriam responsáveis. Agora, se a escola, né, estão fazendo perfis fakes da escola, ofendendo pessoas, a escola toma conhecimento e nada faz, também ela pode ser futuramente responsabilizada. Então, o correto da escola é tomar medidas para que aquilo pare. Pare. E, por exemplo, um comentário foi feito hoje, daqui 6 anos vem uma pessoa e ela se ofende com um comentário. Esse comentário ainda pode ser considerado ou não? Então, existe uma coisa no direito que se chama prescrição. Né? O que significa? A coisa passou tanto tempo Sim. que a lei não interessa mais.
né? Quanto mais grave for o fato, a violência, mais tempo vai ter de Sim. prazo prescricional. Ou seja, a lei ela entende, não, eu preciso então gerar mais espaço de tempo para que a gente possa responsabilizar aquela pessoa que praticou Sim. aquilo. Ou seja, se eu matar alguém, né, isso tem um prazo prescricional bem grande, né? Vai lá para 20 anos. Ou seja, daqui a 20 anos a gente descobriu que a Bia matou alguém, né? A gente pode responsabilizar a Bia ainda, se ela fosse adulta, claro. Sim. Agora, a partir do momento em que a gente trata sobre crimes menores, injúria, que é xingar alguém, Sim. difamar, né? Muita gente confunde a calúnia, injúria e difamação, né? Injúria, eu te xingar, eu te ofender, eu e você. Né? Difamação, o que é? Eu atribuir alguma característica sua, mas falando para os outros, né? Né? Atribuir características é difícil falar aqui que é um podcast, mas acho que vocês imaginam o que eu poderia Sim. aqui, né, pensar sobre atribuir características ruins para alguém. E calúnia é eu atribuir um crime falsamente a alguém. Eu sei que aquela pessoa não praticou um crime ou um ato infracional e eu digo que ela praticou. Né? Então, nesses casos, as penas são bem pequenas. Então, 6 anos, né, já estaria prescrito, por exemplo. Né? Ainda que a gente... isso confunde um pouco, né? Eu coloquei na internet e ficou para sempre. Né? Só que a gente tem que daí também ter a gente chama de razoabilidade, né? Já foi 6 anos atrás. Então, o que a gente tem que buscar? Excluir. Aí sim, isso Sim. nunca perde o direito. O teu direito de excluir, te ver bem da tua imagem, não quero que lá me ofendeu, né? Foi uma sacanagem, não quero que aquilo mais me atinja. Perfeito. Esse direito nunca prescreve. Nunca vai ter esse tempo para que, não, agora uma imagem, né, fazendo avacalhação com a Laura ou com a Bia vai ficar para sempre lá. Não. Sim. Mas o direito de eu penalizar alguém criminalmente, aí esse já vai ter acabado. Agora tá ocorrendo um caso nas redes sociais onde uma mulher pega um vídeo de uma moça e começa a escrever mentiras sobre essa moça no próprio vídeo dela e publica esse comentário. É considerado cyberbullying? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Um ótimo exemplo de cyberbullying, inclusive. Se ela faz isso várias vezes, Sim. sem dúvida. Vários exemplos de cyberbullying podem ser enquadrados nesse mesmo fator. Por exemplo, a gente cria diversos fakes sobre uma pessoa, né, diversos fakes sobre uma pessoa, e começa a fazer publicações aleatórias, né, que nem condizem com a vida daquela pessoa, reiteradamente. Cyberbullying. Eu converso com uma menina ali da minha turma, e essa menina, ela... ninguém gosta muito dela, né? Eu converso com ela, eu não atinjo ela diretamente, mas toda a nossa conversa eu dou print e encaminho nos grupos que eu tô com outras pessoas. E faço isso sempre. E aquele grupo privado fica ridicularizando ela. Estamos diante de um cyberbullying. Por exemplo, uma pessoa tá num grupo, né, da escola ali, a turma toda tá, todo mundo brinca, interage, e toda vez que ela fala, ninguém comenta nada. Toda vez que vai fazer uma festa, ninguém convida ela. Todo mundo é convidado, menos ela. Tem inclusive um grupo sem ela. Grupo sem a Maria, né? Tá lá. Ela só que tá excluída. Exclusão também é uma forma de cyberbullying. Agora tem um que é muito interessante. Até não sei se vocês já viram aquela série Adolescência. Sim. Então, aquilo ali é uma... né, exatamente aquilo ali não, mas eles postavam sempre um emoji, né, nas fotos daquele menino que acabou matando a menina. Sim. Isso acontece muito. Esse é um dos meios de cyberbullying mais comuns, porque eu não xinguei, eu não ofendi, eu não excluí. Eu só fiquei colocando um emoji ou uma risada em todas as publicações, em tudo aquilo que a pessoa fala e faz dentro da internet. E aquilo começa a... Morreu o pai da menina. Emojizinho de legal. O emojizinho de sorriso. Hahaha. E todas as pessoas da sala fazem aquilo, né? Bom, claro, não ofendi, não xinguei, não fiz nada, mas a pessoa tá se sentindo ofendida e precisou Sim. parar. Ela excluiu a rede social dela porque ela não conseguia mais postar nada. Mudou já o comportamento dela. Sim. Né, Laura? Dá pra perceber que tá ofensivo, né? Sim. Então, são várias as formas de cyberbullying que parecem não ser, mas são. Sim. Né? E a gente vai vendo só na prática mesmo, né? Esse foi um bom exemplo.
E não sobre o cyberbullying, mas eu já ouvi falar que, por exemplo, se vier alguém te atacar e aí você vai se defender e aí você mata a pessoa. Se passa um Vai se fazer pa efeito, com certeza. se passa um dia e aí você vai na polícia e assume que foi você. Você pode ser preso? Tipo, era meio que legítima defesa. Então vamos lá. São duas coisas, na verdade, que você me perguntou e eu vou responder as duas. Primeiro de tudo, se alguém vem me atacar e eu preciso me defender, sem sombra de dúvida, eu devo me defender, Sim. certo? Agora, qual o grande problema? Eu tenho que me defender de uma forma que eu só tenho que evitar com que a pessoa me ataque. Ou seja, por exemplo, a pessoa ela vem me atacar para me dar um soco, né? Vem só com a mão. Eu pego uma arma e dou um tiro nela. A partir desse momento, eu acho que eu excedi um pouquinho aquilo que era necessário ser feito na Sim. hora para me defender. Então aí eu excedi tanto ao ponto de eu não me defender mais. Eu pratiquei um crime de homicídio. Então, sempre tem que ser na mesma medida. Então, a pessoa vem com uma faca, olha, uma faca e uma arma faz sentido, né? Então, certo, estabelecemos esse limite. Se for na mesma medida, só para eu afastar aquela lesão, tudo certo. Agora, essa questão de se apresentar, isso é o que acontece. Existem, você já ouviu falar, na prisão em flagrante, Sim. né? Eu sou pego praticando um crime, na facada. E até vamos falar do cyberbullying, né? Uma prisão em flagrante de cyberbullying é impossível até de se pensar, porque ela é feita na internet, ela se perpetua, ela é feita depois. O flagrante em si, ele acaba não se configurando, mas eu tô sendo visto naquele momento praticando um crime, ou logo após, ou eu sou encontrado com a arma do crime, né? São hipóteses de flagrante. Se eu pratiquei, ninguém me perseguiu, e no outro dia eu me apresento à polícia, eu não posso ser preso em flagrante. Por quê? Eu não cometi agora, e eu não acabei de cometer, e eu não fui pego com nada. Mas a polícia pode pedir para o juiz me prender preventivamente, ou seja, mesmo assim eu posso sair preso, porque eu sou um risco para a sociedade e eu posso cometer outros crimes. Então, mito total, isso não é assim, né? Não é Sim. nesse nível, não. Eu ouvi falar, eu não sabia se era Não, verdade. nenhuma pergunta é boba, né? Toda pergunta pode, ainda mais sobre essas perguntas bem complexas. Sim. Galera, só pra lembrar vocês de curtir o vídeo, compartilhar, que aí o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo e o nosso conteúdo é relevante. Então, curta. E voltando ao cyberbullying, se eu vejo um vídeo e aí eu abro os comentários e aí tem um vídeo lá, um comentário ofendendo a pessoa do vídeo, eu posso denunciar, mesmo que não sendo ofensa a mim diretamente? Na plataforma pode, Sim. mas só até ali. Na hora que a gente vem falar sobre denunciar para isso se transformar num processo, para isso, eu até posso fazer um boletim de ocorrência. Né? Eu vi a ofensa acontecer, o problema é que provavelmente isso não vai dar em nada. Né? Então, o correto é denunciar na plataforma e se conhece a pessoa, avisa ela. Sim. Daí o mais adequado é que ela vá atrás, né, mesmo do próprio direito. Agora, um caso que tá acontecendo, que é do comediante Léo Lins, que ele fazia tanto shows de stand-up e vídeos de stand-up que eram ofensivos, que eram piadas de humor negro, que é que se chama, e ele recebeu uma pena muito alta. O que você acha sobre isso? Você acha a pena dele justa ou... Então, esse tema eu não posso falar porque a gente tem, e aqui já é importante vocês entenderem, né? Uma coisa chamada Código de Ética da Magistratura. Uma vez que você escolhe ser juiz, você recebe todos os bônus de ser juiz, mas todos os ônus. Eu não sou juiz só quando eu estou no trabalho. Sou juiz 24 horas por dia. E eu tenho várias regras a seguir, na minha vida privada, inclusive. E uma delas é que eu não posso comentar nenhuma decisão judicial dada por um outro colega, um outro colega juiz que deu. Posso fazer sob o ponto de vista acadêmico, mas aqui não é. Então eu não posso fazer nenhum comentário sob pena de ofender o Código de Ética da Magistratura acerca da pena, se ela é justa ou não é justa. Agora, o que é interessante no caso do Léo Lins é como uma situação ela pode vir a ganhar uma amplitude muito maior a partir do momento que ela é colocada na internet. Sim. Porque o Léo Lins, ele não está sendo julgado, e no caso já condenado, pelo menos em primeira instância, por ter feito a piada no show. Sim. E sim porque isso foi publicado na internet, ganhou uma amplitude muito maior,
atingiu o público que ele não queria, inclusive, que é o público das pessoas que se ofenderam com aquilo, e aí isso se transformou num problema para ele. Então, toda vez que a gente inserir algum tipo de conteúdo na internet, a gente perde o controle dele. E isso é um recado importante pra gente, né? Eu sou de uma geração que pegou a transformação da internet. Eu peguei a época que ela começou e peguei como ela está hoje e sabendo mexer, né? Tendo acesso a essa tecnologia. Vocês já começam, né, com ela já estabelecida a internet. Então, você já tem um pouco mais de noção que perde o controle, né? O negócio foge, né? Um comentário, né, que eu faço, uma foto, um encaminhar no WhatsApp, aquele encaminhar vira tranquilo. Eu nunca me esqueço quando uma vez eu encaminhei algo e depois eu recebi de volta encaminhado com frequência. Sim. Meu Deus do céu, fui eu que tirei esse print. Mais ninguém foi. Então, é muito perigoso. Então, Sim. o que dá pra, né, retratar um pouco sobre a questão do Léo Lins é essa. E pra gente fechar, tem uma frase que a gente ouve muito, que foi só uma brincadeira, não é pra levar a sério, que é que as pessoas usam como justificativa, né, pra cometer esses crimes. E um recado que o senhor daria pra quem tem esse tipo de frase, esse tipo de ligação, né? É uma brincadeira até o momento que a pessoa que está sendo objeto da brincadeira não gosta. Até ali é uma brincadeira. Depois, se ela se sentiu ofendida, pediu pra parar, ou não pediu pra parar, mas você percebeu, e vamos lá, né? Dá de Dá perceber. pra perceber, Sim. né? Vocês estão no primeiro ano, né? Sempre dá de ver quando a pessoa fica desconfortável pela cara, É. pelo como começa a se portar, né? E a gente faz, às vezes, a gente faz às vezes na brincadeira mesmo. Sim. Eu sei porque muitas vezes a gente faz, na vida adulta mesmo, vocês vão ver, a gente zoa entre nós o tempo todo. Só que adulto já tem mecanismos mais fáceis de conseguir repelir. Eu não quero Sim. ser amigo daquela pessoa. Eu saio, eu mudo de cidade, eu mudo de emprego, eu mudo de amigos. Agora, no ambiente escolar é um pouco mais difícil, eu tô Sim. preso com aquelas pessoas. Então, é a sensibilidade. É quando a pessoa mandar parar, com certeza, né? E começar a cultivar uma coisa que é muito importante. A gente conversou aqui hoje no bate-volta, né? Duas palavras muito importantes, que é empatia e compaixão. E a compaixão ela só tem que tomar cuidado. Ela pode ser vista sob uma perspectiva religiosa, não tem problema. Sim. Mas é a compaixão mesmo de começar a praticar gentileza, começar a praticar aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco, que é a empatia, se colocar no lugar das pessoas. Eu sei que é difícil, a gente não consegue fazer isso sempre. Só que a partir do momento que alguém dá um estalo em nós, olha, isso está se passando. Sim. Olha, essa brincadeira já não tá mais Sim. legal. Às vezes um colega teu que te avisou. E Sim. tu percebe realmente, né? Ah, mas era só uma brincadeira. Mas se alguém me avisou que não tá legal, se a pessoa mandou parar, ou se eu percebi mudança de comportamento naquela pessoa, para. Né? Seja o bullying, seja o cyberbullying, seja a ofensa, qualquer que seja. Né? É importante a gente praticar essa gentileza, essa empatia, essa compaixão e conseguir compreender realmente em que momento que a gente passou do limite da brincadeira. Não é para parar de brincar, né? Mas é entender o limite dessa brincadeira e aí a gente vive bem melhor. Então, galera, a gente queria agradecer também a Unimídia por estar nos ajudando e nos apoiando no nosso projeto. E não se esqueçam de curtir e comentar. E você que tem interesse de conhecer um pouco da Escola Integral, vem pra imersão que vai acontecer na próxima sexta-feira. Eu queria agradecer o nosso convidado. A gente vai ficando por aqui. E lembrem que a internet não é terra sem lei. E cuidem com o que vocês vão comentar nos vídeos dos outros.